Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes, sou eu mesmo, tirei a barba, já está crescendo de novo. E você está no CAB, curso de atualização bíblica. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Falamos sobre a sua conversão, utilizando lá o capítulo 9 do livro de Atos, capítulo 22 e capítulo 26. E agora vamos falar sobre a primeira viagem missionária. Vê se eu consigo colocar o título aí, a primeira viagem missionária. E agora você vai ler, ou já leu, está agora assistindo o vídeo, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Atos, tá bom? E eu quero te passar algumas informações antes que você faça o teste, para você lembrar. Primeiro, de cara eu já olho, eles não saíram de Jerusalém. Olha só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí começa a citar o nome dos profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, quer dizer, alguém negro, né? Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, aquele cola de Herodes, ou que deve ter crescido com Herodes, ou era muito amigo, ou era irmão de criação de Herodes. A ideia, no grego, o termo quer dizer isso, o tetrarca. E Saulo, é citado o último aqui, né? E Saulo. Lucas ainda está chamando ele de Saulo, depois vai começar a chamar de Paulo. Sendo apóstolo dos gentios, vai ser usado mais o nome Paulo do que Saulo, que vem de Saul, que é o seu nome hebraico. E Paulo já é o seu nome mesmo, mas entre os gentios. Beleza? Servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra. Depois Lucas vai citar, que está com eles também, o jovem João Marcos. Quem é João Marcos? Filho de Maria. Que Maria? A Maria, que cede a casa para o povo de Deus. Parece que a igreja funcionava na casa dela. No capítulo 12 de Atos, bem, nós não estamos estudando isso, mas é bom você saber quem é esse camarada. No capítulo 12 de Atos, Pedro é liberto da prisão pelo anjo. E ele vai para essa casa Maria, é a casa de João Marcos. Então era um jovem envolvido com a obra, já tinha hospedado a igreja na sua casa, e é sobrinho de Barnabé. E aí esse jovem, que é sobrinho de Barnabé, vai na viagem. E aí o couro come. Já de cara, eles saem, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Então de Antioquia para Seleucia, ainda em terra. Ali de Seleucia pegaram então um barco, uma embarcação, e foram para Chipre. Na ilha de Chipre tem dois lugares em destaque: Salamina, que eles procuram pregar na sinagoga. Então aí uma outra estratégia de Saulo e de Barnabé, pregar em sinagoga. Para quê? Para explicar. Saulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, explicar, dizer que Jesus é o Messias, ele é o Messias. Aí depois vão para Pafos também. É interessante destacar a história de Elimás, o mágico, que eu já falei para você, tá? Essa história desse homem, né, que tenta atrapalhar, né, o conhecimento, porque o procônsul tem o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, ele se interessa pela palavra, certo? E ali Lucas coloca esse homem como mágico, falso profeta, Bar Jesus, né, que tinha por nome Bar Jesus, e esse era Elimás. Ele se opunha, ele tentava atrapalhar. Dá uma lida nessa história aí, porque Paulo vai dar uma repreensão a ele. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui ó, aí eu começo já a chamar de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí é o seguinte, ele vai ficar cego. E o procônsul maravilhado, ficou maravilhado com tudo aquilo que aconteceu. A história continua, só que em Pafos, do outro lado da ilha de Chipre, João Marcos não aguenta. Então o jovem João Marcos não aguentou a pressão. Tu acha que é fácil? Olha, fazer a obra de Deus já no meio do nosso povo assim já não é tão fácil. Imagina você sair para um lugar que você não sabe o que vai acontecer. Saulo é realmente o mochileiro da fé. Meu irmão, um aventureiro, não tinha tempo difícil. Se Deus mandou, ele ia e metia bronca.
João Marcos voltou para Jerusalém. É bom você lembrar disso. Isso acontece, ele sai. Isso vai dar problema depois, porque Paulo não vai querer mais caminhar com Barnabé em outras oportunidades, porque Barnabé vai tentar dar uma oportunidade para João Marcos voltar. Depois a gente vai falar de outras viagens missionárias. Mas vamos ficar por aqui na questão que envolve João Marcos. E aí é interessante ver que eles vão de novo para Pisídia e lá eles são expulsos da sinagoga. Então, são expulsos da sinagoga. Tá? É uma área bem grande, a Panfilha de um lado, a Pisídia do outro, e aí tem os pontos principais onde ele parou. Eles são expulsos da sinagoga. E começa uma perseguição dos judeus. Os judeus já tinham identificado que os do caminho eram um problema, que estavam abrindo demais a questão da fé, e Paulo tinha uma prioridade: os gentios. Pode até não falar, ele ia primeiro dos judeus, mas a prioridade era alcançar o povo gentio. Ele dá o seu testemunho, fala, né, da fé, da questão que envolve Davi, diz que Jesus vem dessa linhagem, e a história vai dando sequência. Ele prega também na sinagoga, e as pessoas começam a ir lá para assisti-lo. Isso causa um problema com os judeus. Lá em Listra, aqui você vai ver o mapa que eu vou colocar para você. Em Listra acontece também um episódio interessante com um paralítico que é curado. Eles curam um paralítico, e aí eles tentam adorar Paulo e Barnabé. Paulo, Mercúrio, Barnabé, Hermes. Eu sei que ocorre uma perseguição grande, os judeus conseguem assim mostrar na visão deles que eles estavam errados. Paulo especialmente é colocado para fora da cidade, apanha, é dado como morto. A palavra Lucas não diz como se resolveu isso, como ele foi curado. Eu vou dizer praticamente uma ressurreição. E ele levanta e segue. Ele podia dizer: agora eu vou para Jerusalém descansar. É dado como morto, levanta, os discípulos estão em volta dele. E ele parte para Derbe. E a história vai continuar. Panfilha, Perge, Atália. E aí eles fazem o retorno, né? Voltando então para Seleuça e Antioquia. Eu quero que você destaque esses principais acontecimentos, né, que eu citei aqui, e que tenha em mente uma coisa: não são muitos que falam a respeito da data, né? Não, os que se arriscam a colocar datas colocam 40 e pouco depois de Cristo, claro, né? Então, o ano 40 e pouco, lá no primeiro século. Isso quer dizer que Paulo então sai para a sua primeira viagem missionária 10 anos da sua conversão, 10 anos depois da sua conversão. Você tem uma ideia disso? A preparação, né? O envolvimento, o crescimento. A gente lendo a Bíblia assim, a gente pensa que é uma coisa atrás da outra, é rapidinho, se converteu, daqui a pouco está pregando, não. Você sabe que o primeiro momento ele ficou 3 anos só se preparando, a aceitação dele entre os próprios crentes não foi tão fácil assim. Um homem extremamente preparado e precisou esperar todo esse tempo. Eu queria que você destacasse os principais pontos, os principais personagens, para a gente poder fazer esse testezinho aí. Não esquece, tá? Lembrando também que quem incitava o povo contra os irmãos, Paulo e Barnabé, nesse caso da viagem missionária, eram os judeus. Os judeus estavam sempre por trás. E tem um momento, em outras viagens, que eles vão começar a seguir Paulo e Barnabé. Outra coisa que eu quero lembrar a você, que não é a primeira viagem missionária da igreja.
Você percebe que eles já tinham saído de Jerusalém. Capítulo 8 mesmo, nós vemos assim, né? Então nós destacamos outras saídas, tanto Pedro como Filipe, né? Saiu de algumas cidades que eles passaram antes mesmo dessa viagem missionária. Mas Lucas destaca Paulo, e Paulo realmente vai mais longe. Bem, acho que eu só quero destacar isso para você, para que você possa fazer um testezinho, beleza? Lembrando que o estudo da vida de Saulo vai ser assim breve, ó, conversão, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, sua morte, né? Terceira viagem missionária, quarta viagem missionária, sua morte. E a gente vai finalizar para depois entrarmos então em Corinto. Vai ser maravilhoso estudar Corinto com você. Daqui a umas 2 semanas a gente já pode estar lá, quem sabe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Assista, continue, curta aí esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá bom? Se você quiser dar uma observada em outras playlists, você pode observar também, tá? Deus abençoe a sua vida, graça e